Bom, estava lendo aqui um livro, Ética do Sinai, sobre a Torá. Tanto que eu coloquei o título A Lei A Lei era do Eterno ou de Moisés? Enfim, vai ser bem interessante aqui o vídeo de hoje. Eu vou ler aqui a Ética do Sinai e depois vou aqui para um esboço que eu fiz aqui bem interessante. E eu vou ler alguns versículos. Versículos da própria escritura, tá bom, queridos? Enfim. Então, deixa o like. Tá bom? Vamos lá. Aqui é a Ética do Sinai, não sei se você conhece esse livro, tá? Enfim. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu marquei nesse livro. E vai falar sobre a lei, gente. Mas depois eu vou entrar nos textos, tá bom? Eu vou ler alguns textos do Novo Testamento também. Eu vou ler de trás para frente. Primeiro eu vou ler o Novo Testamento e depois eu vou nos textos do próprio Tanar. Primeiro aqui na Ética do Sinai, no Mishnah 1, página 14, está escrito assim: Moisés recebeu a Torá do Sinai, tá? Moisés aceitou a Torá, ele a estudou, ele experimentou, ele tornou parte da sua consciência e por isso que ele foi capaz de transmiti-la, ensiná-la a outros. Aí é que eu marquei aqui. Aquilo que não for absorvido não pode ser transmitido. Eu marquei uma outra parte aqui. Como você pode transmitir a outros aquilo que você próprio nunca experimentou? E aqui está escrito assim: há pregadores que proclamam. Há pregadores que proclamam: faça o que eu te digo, não faça o que eu faço. É aquilo que uma pessoa diz, não é o que ela é, que o torna um pregador. No judaísmo, só podemos ensinar o que significa viver com a Torá, o que somos com ela. Moisés recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a José, transmitiu alguma coisa. É bem diferente de dar. Transmitir alguma coisa é bem diferente de dar. O último implica em transferir uma propriedade. Obséquio em perpetuidade por meio do qual o doador se priva dos seus direitos. Algo transmitido, contudo, tem o caráter de algo entregue em custódia. É seu sob certas condições e mediante certas obrigações. E não pode sofrer alterações nem mudanças. O proprietário continua mantendo seu interesse. O que lhe foi entregue é seu enquanto você vive, mas depois deverá ser transmitido a outros. É com esse sentido de custódia que Moisés transmitiu a Torá a Josué. Interessante, Moisés não alterou, Moisés transmitiu, nesse sentido de custódia. Josué não alterou, Josué tinha a missão de transmitir. Esse sentido de transmissão eu acho bem interessante. Mas eu marquei o outro lado aqui também. Enfim, vou chegar para cá. E eu marquei uma parte aqui bem interessante. Por que a doutrina cristã de anulação da lei, ela chega a ser um humor, uma piada, quando um judeu ouve? Olha o que está escrito aqui na página 15 da Ética do Sinai.
Se, porém, o mesmo Elias aparecer, o Elias é esperado pelos judeus. Mas olha o que eles falam sobre se o Elias viesse, tá? Preste atenção. Se, porém, o mesmo Elias aparecesse diante de nós e afirmasse que o sapato ou a sandália tradicional não pode mais ser empregado no ritual de halitziá, nós teríamos que rejeitar suas palavras. Nem mesmo um profeta ou uma voz celestial ou aparentes milagres tem autoridade para mudar a Torá. Ela não pertence a nós para fazer a menor mudança que seja. Ela nos foi entregue em sagrada confiança para transmitir e sua mensagem intacta em sua forma original de geração a geração. Na parte de baixo, eu marquei. Está escrito assim: Moisés não criou a Torá. Os judeus dizendo: pois nenhum ser humano pode ter criado ela. Moisés era humano e mortal. E nenhum esforço humano, ainda que inspirado pelo maior dos gênios, poderia produzir sozinho a divina magnificência da Torá. Bom, ética do Sinai. Eu não vou adentrar muito a ética do Sinai. A proposta aqui é... Eu quis ler inicialmente ali aquela parte falando de transmissão, que eu achei bem interessante, o que é transmitir. Você não pode alterar a mensagem. Aquilo que você recebeu, você entrega do jeito que você recebeu. Tá? É dessa forma. Eu vou estar lendo alguns versos das Escrituras. Eu vou ler Hebreus 10, 28. Para nós começarmos aqui, colocar alguns textos em prática. Eu uso muito a Bíblia, gente. Se você não está acostumado com a leitura da Bíblia e está enfadado aqui por eu ler a Bíblia, fica difícil você aprender a palavra do Eterno, tá bom? Porque eu uso Escritura. Hebreus 10, 28. E eu vou compartilhar a tela. Bom, já estamos aqui em Hebreus 10, 28. Olha só, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei, nomos, de Moisés. Olha aqui, a lei de Moisés não tinha misericórdia, irmão Felipe. Olha, gente, tá aqui, Felipe, a lei era de Moisés, tá escrito aí mesmo. Mas vamos conferir mais textos. 1 Coríntios 9, 9. Vamos lá analisar 1 Coríntios 9, 9, 9. Vamos lá. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Eu não vou falar do contexto, eu quero falar disso aqui, ó. Porque na lei de Moisés. Aí, ó. Foi a lei de Moisés aí, Felipe. A lei é de Moisés. Realmente está escrito. Realmente está escrito lei de Moisés. Incrível, né? Lei de Moisés. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Romanos 10, 5. Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica justiça decorrente da lei, nomos, viverá por ela. Olha só, Moisés escreveu. Interessante, realmente foi Moisés que escreveu. Será que a lei é de Moisés, gente? E agora, hein? Ficou complicado, hein, Felipe? Vamos lá, Romanos 28, 23. Vamos lá. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em um grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los
a respeito de Yeshua, tanto pela lei de Moisés. Novamente, lei de Moisés. Não é fácil não, hein? Atos 15, vamos lá. Atos 15. Tô lendo versículos do primeiro da Brit Hadashah. 15:5. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidar e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Incrível! Tá vendo? Aí o pregador lá fala: lei de Moisés, lei de Moisés, lei de Moisés. E agora, Felipe? Como é que fica? Eu não vou ler mais texto do Novo Testamento, que já é suficiente para vocês saberem que em algumas passagens do Novo Testamento diz isso. Mas vou ler João 1,17. Tá? 1,17. Porque a lei foi dada agora. Ah, bom. Até que enfim. Olha aqui, irmãos. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu não vou aqui entrar em questão, só quero ler isso aqui, ó. Intermédio. Intermédio. Esse é o versículo 1. Vamos ao 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhes: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ah, Moisés escreveu. Moisés escreveu. E João também vai falar aqui, lei de Moisés, e enfim. Vai estar vários textos aí. Bom, vamos começar a ler aí de trás para frente. Vamos em Malaquias agora? Agora vamos em Malaquias. Vamos lá nos profetas. Eu vou ler um versículo antes de Malaquias. 5,17 de Mateus. Todo mundo conhece, enfim. Vamos lá. Não penseis que vim revogar a lei os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. A palavra aqui é plero. Plero. Tornar cheio, completar, encher até o máximo. Então ele não veio tirar nada, tá bom? Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, porém, que violar, né? Um desses mandamentos, posto que menores é assim ensinar aos homens, será considerado mínimo ou nada, tá? No reino dos céus. Olha o que diz Yeshua. Yeshua tá falando, tá? Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande. Megas. Tá bom? Mega, grande. Tá bom, irmãos? Quem ensina e cumpre é chamado de grande. Então não faz sentido acreditar que o Messias venha anular a lei. Tá bom? É muito claro aqui, tá? Depois você lê na sua cava lá devagarinho. Cuidado para não passar mal, hein? Tá bom? Enfim, agora nós vamos começar com Malaquias, irmãos. Malaquias. Tá preparado? Agora segura aí, hein? Eu li que era a lei de Moisés. Eu li lá no versículo de João, que é por intermédio. Agora vamos lá. Malaquias 4:4. Profeta que Yeshua falou que não vem anular. Vem cumprir, e quem cumpre é grande no reino de Deus. Então vamos lá. Olha 4:4 de Malaquias. Vou começar de trás para frente. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi. Ah, bom. Realmente lei de Moisés que prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ah, agora você entendeu o que o Novo Testamento quer dizer, né? Não quer dizer que é a lei de Moisés, não, irmãos. Tá bom? Porque lá no Novo Testamento é uma linguagem que precisa ser compreendida com contexto, né? Senão o pessoal vai pensar que a lei é de Moisés, gente, tá bom? Moisés entregou a lei porque Deus lhe deu a lei. Simples assim. Mas não parou por aí, não. Não parou por aí, não, que eu tô com um esboço bem legal aqui pra vocês, tá? Pra ninguém falar aí que a lei é do homem. Eu vou ler alguns versículos bem interessantes. Eu vou ler em 2 Crônicas 34:14. 2 Crônicas 34:14. Olha aqui.
No caso de Josias, eu já falei várias vezes sobre esse assunto aqui. Josias foi achado o livro da lei, enfim, é esse contexto. Mas olha o que está escrito. Quando se retirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e o quis o sacerdote achou o livro da lei do Senhor. Livro da lei do Senhor, aqui o tetragrama aqui. Livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. E agora, hein? E agora, hein, gente? E agora? E agora? Faz o que agora? É de Moisés ou é do Eterno? Então entenda, quando fala que é de Moisés, é porque foi Moisés o responsável por transmitir. Eu precisava ler mais nada, né, gente? Mas, segunda Crônicas 33:8. Vamos continuar aqui. O povo às vezes diz que eu não uso Novo Testamento, eu já usei lá. Estou provando o que significa a lei de Moisés lá no Novo Testamento. Tá? Eu já fiz um vídeo parecido com esse, mas hoje senti vontade de falar sobre esse assunto. 33:8. Olha só. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a Torá, tá? Os estatutos e juízos dados por intermédio de Moisés. Então aprende isso aí, varão. Varoa. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a lei é de quem, irmão Felipe? A lei é de quem? A lei é de Deus, é do Eterno. Tá bom? Deuteronômio, eu vou lá agora na Torá. Deuteronômio 10:2. Naquele tempo, eu vou ler o primeiro versículo. Naquele tempo, disse-me Yahua, tetragrama, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebrastes. Quem escreveu foi o Eterno, não foi Moisés, tá? Quem escreveu foi o Eterno nas tábuas, nas primeiras, Moisés quebrou, então o Eterno falou, vai lá e faz novas tábuas, mas quem escreveu de novo foi Deus. Moisés só fez a tábua de pedra, tá? Enfim. Eu posso, para ganhar tempo aqui, eu vou ditar aqui os outros versículos. Tá bom? Você pode anotar aí na sua casa, calmamente, tá bom? Eu fiz um esboço bem legal aqui, tá bom? Por intermédio. Êxodo 34, Deuteronômio 10:2, Levíticos 8:36, Levíticos 10:11, Levíticos 26:46, dado pelas mãos de Moisés. Números 9:23, Números 27:23, tá? Algumas regras que Deus deu. Números 36:13, mandamentos e juízos dados por intermédio de Moisés. Josué, livro de Josué 10, livro de Josué 4:10, foi através de Josué recebeu as instruções do Eterno através de Moisés. Isso está em Josué 4:10. Josué 20, versículo 2, o Eterno falou através de Moisés. 21:2, 21:8, 22:9. Juízes 3:4, mandamentos dados através de Moisés, por intermédio de Moisés. 1 Reis 8:53, o Eterno falou por intermédio de Moisés. 1 Reis 8:56, promessas dadas por intermédio de Moisés. Tá? Enfim, muitos outros textos, e eu não vou aqui ficar aqui toda a vida querendo insistir. Daniel 9:11, Daniel 9:13. Daniel na oração, eu acho que eu vou ler esse texto aqui, que acho que é bem interessante aqui eu ler para vocês aí, tá bom? Não vou botar na tela não, pra vocês ficarem me vendo aqui, tá bom? Mas, Daniel 9, verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua Torá, desviando-se para não obedecer a tua voz,
Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque todos temos pecado contra ti. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do eterno nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Tá bom? Tua verdade. Emete. Vocês viram lá que João está dizendo que a verdade foi dada com Yeshua e a graça. Isso é uma situação a se pensar. Enfim, não vou adentrar isso agora. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus deu a lei dele, as instruções, o juízo. Moisés foi só um mediador da aliança. Moisés era um homem mortal. A própria tradição judaica diz que Moisés não podia ter criado a lei porque é algo magnífico. A questão é usar a lei de forma legítima, como eu sempre falo. As instruções é para nos mostrar o norte, é a bússola. É para sabermos se estamos em pecado ou não. A pergunta é a seguinte: por que eu estou em Cristo? Eu posso fazer o que eu quero? Será que Cristo veio para isso, legalizar pecado? Porque, veja só, não é de Moisés a lei. Quando o texto coloca a lei de Moisés, quer dizer que foi por intermédio de Moisés. A lei é de Deus. Então isso aqui tem que ficar muito claro na tua cabeça, que não é lei do judaísmo. A Torá é a lei dada por intermédio de Moisés ao povo de Deus. Então, leis de alimentação, instruções, direções que Deus está dando para o quê? Para te mostrar o que é alimento e o que não é. Porque se você quiser seguir as nações, daqui a pouco você tá igual os chineses, comendo até cachorro. Então Deus está dizendo para você, olha, coma boi, coma cordeiro, tá bom? Não coma outros tipos de animais, porque muitos desses animais eu não criei para ser alimento. Eu estou usando outras palavras, tá? Talvez eu vou ter que desenhar para alguns. Então Deus está querendo dizer o seguinte, olha, o porco não é alimento, meu filho. Você tem um cordeiro. Você já comeu cordeiro? Eu não fiz o porco pra você comer, filho. Eu fiz o cordeiro, eu fiz o boi, eu fiz a galinha. Mas eu não fiz o urubu pra você comer. Eu não fiz o porco pra você comer. Eu não fiz o cachorro pra você comer. Tá entendendo? Então as instruções de Deus pra nós vivermos nesse plano aqui, nessa vida. Amém? Agora, tem que ser usado de forma legítima. E legítima significa o quê? Eu tenho que ler a sua instrução, a forma de aplicação. Eu não posso ir aplicando a lei de qualquer maneira. Evidentemente que existe lei sim. Porque primeiro que nem a questão ali é instruções. Instruções. Direção. Ensinar significa o quê? Apontar. Ensina o teu filho as leis de Deus. Por que Deus quer que você ensine o teu filho? Para que ele não aprenda a doutrina pagã. Para que ele daqui a pouco não esteja prostrado diante de uma imagem. Aí você tem que falar pro seu filho, ó, meu filho, Yahuwah é indivisível, incorpóreo. Ele é o soberano, criador, só existe ele, não existe deuses, só ele é Deus. Não siga as nações. Aí seu filho vai saber que Deus é um só. E aí ele não vai seguir Baal, Quemos e etc, etc, etc. Não vai estar cometendo um pecado que bane a pessoa do mundo vindouro. Então isso é preservar a vida do teu filho, do teu neto, do seu tataraneto, a tua própria vida. Então, como que eu posso dizer que a lei de Deus foi anulada? Bota a cabeça para pensar. Amém? Segundo ponto. Existem leis que dependem de um contexto, depende de onde você está. Sabe? Eu já usei vários argumentos aqui para falar sobre a Torá. A Torá não pode ser usada de forma ilegítima, tá? Mas quando você observa
alguns pregadores, quando eles querem falar contra a lei, eles dizem que é de Moisés. Ah, porque é a lei de... Não. Quando se cita a lei de Moisés, está falando das leis que Deus deu por intermédio do seu servo. O próprio Deus fala através de Malaquias: lembrai-vos da lei que eu dei através do meu servo, o Moisés. Então, quando você lê, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, isso é bom ou é ruim? Diga para mim. Sabe, então quem deu isso foi Moisés? Moisés deu porque Deus lhe orientou, lhe ordenou que ensinasse o povo. Não foi Moisés que criou. Foi Deus que deu a ele e ele deu aos filhos de Israel. Então, quando nós estamos em Techuvá, Techuvá tem a ver com arrependimento. O arrependimento está ligado ao quê? A uma vida de retorno, abandonando o pecado e vindo para Deus. Não pode ser de forma legalista, porque de fato existe aquelas pessoas que acham que elas são ou podem. O que eu posso dizer, irmãos, é que se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Mas por um outro lado, a Bíblia deixa muito claro, até nos textos do Novo Testamento, que quem está em Cristo, nova criatura é. Então, nós temos que ser transformados pela palavra de Deus. A lei não é para salvar, a lei é para orientar. Veja o Brasil hoje. Por que o Brasil está chegando... Olha os noticiários. O que o povo está pedindo? Leis mais justas. É ou não é? Tem alguns lugares que você não pode sair na rua. Você está com o seu celular que você trabalhou, você pagou aí, não sei quanto você compra o celular, vamos dizer aí, você trabalhou meses para comprar o seu smartphone, para você assistir a live. Aí você tá lá no ponto de ônibus, alguém vem, carrega seu celular e você não tem a quem clamar. Você vai lá fazer um BO, mas ninguém te devolve o celular. Na lei que Deus deu através de Moisés, o indivíduo que roubou tinha que te devolver e te indenizar. Isso é lei justa, tá? Então, quando as pessoas falam contra a lei de Deus, eu entendo que elas não sabem nada. Estão na ignorância. Porque a lei de Deus não colocava o indivíduo que roubou um celular na cadeia, não. Fazia ele trabalhar para pagar o celular e indenizar o indivíduo, tá? Evidentemente que existem leis capitais na Torá? Tem, mas não é só na Torá que tem, não. Nos Estados Unidos e tantos outros países existem leis rígidas. Por que a lei é dada? Por causa do transgressor, para preservar a comunidade, para a comunidade não ser destruída. Imaginem se nós vivemos numa terra sem leis. Imaginem do jeito que está. Você está satisfeito de ver o cenário na qual nós estamos vivendo? De pessoas que destruíram, por exemplo, um estado como o nosso, que nós vivemos, o estado do Rio, e muitos deles estão soltos. Pessoas que cometeram crimes graves e que na tua perspectiva, na tua orientação bíblica, você acredita que eles tinham que serem punidos pela lei. Todo mundo quer o quê? Que a lei seja aplicada. O que eu mais vejo nos noticiários é pessoas dizerem assim, hoje inclusive eu vi, eu quero justiça. Eu quero justiça. Alguém morreu da família, eu quero justiça. Porque ele fez, eu quero justiça. Eu quero... Todo mundo quer justiça. Como haverá justiça se não houver leis? Então, quando eu vejo um pastor falando que não existe mais lei de Deus, eu paro de ouvir, eu não vou perder nem meu tempo ouvindo. Porque aquele que não ouve a Torá, até sua oração é abominável. Não é isso que diz lá em Provérbios 28? Então, preste atenção. O que você está ouvindo aí fora daqueles que se dizem ser de Deus? Tá? Daqueles que se dizem ser de Deus. Eu não estou falando do ímpio, eu estou falando daqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço. E quando nós estamos instruindo o povo a serem bons pais, bons filhos, quando eu quero orientar meu filho a ser um bom homem, casar com uma só mulher, ter filhos e respeitar a esposa, quando eu ensino a minha filha a casar virgem, às vezes surgem pessoas achando que isso é pesado, isso é demais.
Enquanto nós estamos vendo nos noticiários pessoas pedindo justiça, pessoas querendo justiça. E como vai haver justiça se não haver lei para amparar a pessoa? Por que Deus deu a lei? Existem leis de questões, por exemplo, trabalhista. Por exemplo, não o trabalhador trabalhou, pague-lhe o dia. Não retenha o dinheiro do trabalhador. É lei que o Eterno deu favorecendo o que é o trabalhador, porque ele precisa levar o dinheiro para casa para comprar comida para sua família. Então, essas leis é o que? Boa? É claro que é. Um mandamento santo, puro e bom. O problema é quando as pessoas começam a distorcer a lei de Deus. E Yeshua nunca foi contra os fariseus por eles ensinar a Torá. Yeshua falou da hipocrisia deles, que eles ensinavam e colocavam fardos pesados, mas eles mesmos não cumpriam. E Yeshua disse muito bem lá no capítulo 23 de Mateus, eu vou ler para vocês, tá? Nós não estamos aqui, irmãos, tá? Para fazer outra coisa a não ser a vontade de Deus. Mateus 23, 1. Então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Orientação de Yeshua. Você que é evangélico e diz que ama Jesus e diz que serve a ele, tá aqui a palavra de Yeshua. Yeshua está orientando os discípulos e as multidões. Olha, ouçam os fariseus. Eles estão ensinando, estão na cadeira de Moisés, quer dizer o quê? Eles estão transmitindo o que Moisés recebeu. Ouvem e cumpram, só não fazem como eles estão fazendo. Veja como o Mashiach, ele é a favor da Torá. Não tem como. Sabe, então fica muito claro aqui em Mateus 23, 1. Leia. Porque eu vejo algumas pessoas fazendo discursos, falam até muito bonito, mas não usam as palavras de Yeshua. Sabe o que me deixa, às vezes, atordoado? É ver pregadores que, quando querem defender a sua tese, usam Paulo, usam Bartolomeu, sei lá, usam João, irmão do outro João, que é irmão do outro João, mas não pega as palavras de Yeshua. Sabe, Yeshua está falando que os discípulos dele tinham que ouvir os fariseus. No sentido de quê? Na aplicação dos mandamentos. Mas não podiam ser hipócritas como eles eram. Então fica muito claro, gente, que Yeshua jamais falou contra a lei. Mas evidentemente que existe um respaldo às leis. Todas as leis que Moisés deu foi dada, o Eterno deu a Moisés tinha que passar para o povo, tá? Ah, mas quem está sobre a lei está sobre maldição, porque Cristo cumpriu toda a lei. Gente, se você é alguém que analisa a lei de Deus, por isso que eu digo, quando você vai debater com alguém, você precisa. Eu fui falar isso lá em Brasília. Tinha um irmão lá, eu falei, você quer debater, você não conhece a lei de Deus e quer debater sobre questões? Gente, Cristo cumpriu toda a lei em que sentido? Explique para mim. Existe lei de nidar, só quem fica em nidar é mulher. Existe lei pro sacerdote. Existe lei pro dizimista. Ah, mas o dizimista que produzia na terra, o imposto da terra. Existe a lei de guerra. Então existia os mandamentos depois que a mulher dava à luz o filho. Sabe? Existia regras de terra, por exemplo. Havia os juízos. Que lei que Cristo cumpriu toda? Cristo cumpriu toda a lei. Em que sentido? Deveríamos ressuscitar o apóstolo Paulo para ele nos explicar isso. Que lei toda? Que lei toda Paulo está querendo dizer? Veja que as palavras de Paulo. Quando você pega Mateus 5,17, Yeshua fala assim: aquele que cumpre e ensina. Olha esse detalhe. Você viu que eu li lá a Ética do Sinai e diz o seguinte: você não pode ensinar aquilo que você não vive. Você não pode querer transmitir aquilo que você não recebeu. Então, Yeshua está ensinando o quê? O que Yeshua está ensinando?
Você que cumpre, você ensina, você será considerado grande nos céus. Quer dizer o quê? O que cumpre até a barba. Barba é uma mitzvah pequena, mas tu cumpre e tu ensina. Mandamentos que às vezes, é pequenininho, mas Yeshua coloca o quê? Se tu cumpre e ensina, cumpre e ensina, não é ensina e cumpre. Se você cumpre e você ensina, quer dizer o quê? Você tá o quê? Fazendo o quê com isso? Quando você tá vivendo a Torá e tá ensinando a Torá, você tá fazendo algo bom pro mundo. É muito bom você viver numa sociedade, você pode andar tranquilo. Por exemplo, na minha cidade é um lugar tranquilo. Você pode andar tranquilo, você não vê assalto, você não vê homicídio. Eu moro no interior. Sabe? Então, é muito bom você poder andar tranquilo, com sua carteira no bolso, ninguém vai levar o seu dinheiro. É bom ou não é? Sim ou não? Então, se você ensina a lei de Deus, os mandamentos, as instituições de Deus, evidentemente que isso é bom. Por quê? Isso vai ajudar a sociedade a ser melhor. Não é? Na lei de Deus tem, nas instruções que Deus deu ao homem, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Não tem isso na Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus, ensinar os mandamentos. Existem vários mandamentos, inclusive muitos dos mandamentos que Paulo cita nas suas cartas são todos da Torá. Porque Deus já deu instrução aos homens. Sabe? Quando Yeshua desce aqui na Terra, ele veio trazer a interpretação correta das instruções, tá? E ele tem um outro papel. Ele vem cumprir profecias bíblicas, não todas ainda, porque ainda vai voltar para cumprir outras. Os homens, por si só, não poderiam ser libertos. Há profecias de Yeshayahu se cumprindo. Então, existe muitas coisas que o Mashiach veio fazer. Mas uma coisa que ele não veio fazer categoricamente foi anular a lei. Você pode dizer que Cristo veio levar o conhecimento de Deus às nações? Bom, isso é profético. Isso está em Isaías 42. E as ilhas, os gentios, né, aguardarão suas instruções. Sabe? Então, Yeshua veio... A salvação é esta, que conheço a ti como único Deus e a Yeshua que tu enviaste. Apocalipse vai falar, lá no livro do Apocalipse, a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Yeshua HaMashiach. Se você tentar desvincular os mandamentos de Yeshua, você está acreditando num mito. E Yeshua não veio aqui na Terra para você não cumprir mais mandamentos. Yeshua veio aqui na Terra, inclusive, para cumprir, exercer. Ele é o juiz constituído por Deus dos vivos e dos mortos. Ele é o mediador da aliança renovada com a casa de Israel, com a casa de Judá. O próprio Paulo diz que os gentios são enxertados em Israel. Não significa que Israel será salvo sem se arrepender. Tanto que no começo dos evangelhos, João começa a falar de arrependimento. E Yeshua insiste em falar de arrependimento. Então, quando nós falamos de arrependimento, tem tudo a ver com lei. Não existe arrependimento sem Torá. Por que não, Felipe? Porque arrependimento está ligado à palavra pecado. Pecado está ligado à palavra transgressão da lei. Então, se não existe lei, não há necessidade de arrependimento. Primeira coisa que você precisa aprender. Se o teu pastor prega arrependimento na tua igreja e ele diz que a lei foi anulada, me desculpe. Não faz sentido. É uma coisa ilógica. Porque pecado é transgressão da lei. Pecado é errar o alvo. Pecado é você fazer o quê? O erro. Cometer o erro. Deus disse não mata, aí tu mata. Tu transgrediu. Tu pecou. Simples assim. Aí Yeshua vem, prega o arrependimento. Mas sem lei, como é que faz? Se não tem lei, não tem como se arrepender. Porque a lei vem me apontar o que é certo. A lei vem me dizer o que é pecado e o que não é. Mandamentos positivos e negativos. Então eu só posso me arrepender se eu tenho um respaldo de quê? Das instruções. E Yeshua diz, arrependei-vos, ele está falando o quê? Largue o pecado. Quer dizer o quê? Largue a transgressão da lei. Então arrependimento tem a ver com andar nos mandamentos.
Simples. Se você tira a palavra techuvá, é tudo ligado. A palavra techuvá significa abandonar o pecado. Virar as costas para o pecado. Pecado quer dizer transgredir as orientações que Deus deu para a humanidade. Se você mata, o que Deus está querendo dizer? Não mate. Se você roubava, não roube mais. Se você falava mentira para o seu próximo, não fale mais mentira, fale a verdade. Se você não honrava seu pai e sua mãe, comece a honrar seu pai e sua mãe. A questão está nessa temática. O problema é que as pessoas querem fazer um arrependimento dizendo que a lei foi anulada. Sinceramente, isso é um absurdo. Essa compreensão é ilógica, não há fundamento nenhum. A questão é, eu tenho que cumprir todas as leis que Deus deu a Israel. Aqui existe, para isso que se estuda a lei. Para isso que se estuda as instruções. Será que eu, aqui, assalariado, eu tenho que dar dízimo? Bom, vamos estudar acerca do dízimo. Como se é aplicado o dízimo? O dízimo é imposto da terra. Bom, você tem terras? Não. Então, pronto, definido. Eu sempre falo aqui, existe imposto de tudo hoje no nosso país, não tem? Existe imposto sobre o carro. Você comprou um carro, você paga todos os anos, dependendo da placa do seu carro, IPVA. Eu não pago IPVA, mas muitos de vocês pagam. Eu pagava. Depois que eu vendi o meu carro uns 5 anos atrás, eu não tenho carro agora no momento, eu não pago. Mas muitos de vocês pagam. Por quê? Vocês têm carro e eu não. Então, eu não pago IPVA, eu sou transgressor? Não, porque eu não tenho carro. Eu seria transgressor se eu tivesse carro e não pagasse o IPVA. Eu estaria contra a lei que estipula isso. Então, quando você lê a lei de Deus, você não pode ler ela de forma leviana. Você tem que ler com contexto. Então, as leis de Deus me mostram o norte. A função de Yeshua na minha vida. Através dele, nós vencemos. Através dele, nós conquistamos. Através dele, Deus envia a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo que vai nos aperfeiçoar nessa caminhada. Paulo diz assim, desenvolver a vossa salvação. De uma coisa eu tenho certeza. Eu não estou aqui dizendo que eu sou bambambam e que eu consegui tudo por vontade própria e que eu cheguei até aqui agora porque eu sou o cara. Eu sei que quando Deus me alcançou, eu estava no mundo, preso em cadeias, numa prisão espiritual. Eu não queria nada com as coisas do eterno, mas através de Yeshua eu fui liberto. Quando eu fui liberto, quer dizer o quê? As algemas que eu não enxergava e que você não poderia ver com olhos nus, foram arrancadas. E aí agora ele me coloca no caminho e diz, vai, trilha meu caminho. E aí, hoje eu estou podendo falar para vocês da lei de Deus. Em outrora, eu não estava assim, fazendo o que eu estou fazendo. Então é muito importante você entender que eu não estou dizendo que eu sou o cara, que eu consegui sozinho, que foi através da lei que eu consegui a libertação. Mas, depois que eu fui alcançado pela palavra, o Eterno abriu os meus olhos e me revelou o seu caminho, ele me orientou o norte. E isso é a lei dele. É através dos estudos da sua palavra. Hoje eu não como mais carne de porco. Em outrora eu comia. Por que eu não como? Deus não fez o porco para ser alimento. Então eu não quero. Tem tantas carnes boas para nós degustarmos. Para que eu vou comer uma carne que Deus não fez para ser alimento? Por que serei rebelde a Deus? Não é rebelde a Moisés, é Deus. Então eu vou estudando, vou aplicando e vou desenvolvendo e vou alcançando aquilo que Deus quer para minha vida. Mas eu sou uma pessoa que jejuo, que oro, que estou diariamente pedindo a Deus misericórdia, pois eu tenho uma natureza humana. Eu sou uma pessoa que tenho falhas, não sou um robô, não uso a lei de forma ilegítima. Mas o que eu posso dizer para vocês é que algumas pessoas estão desorientadas. Por quê? Elas não tem alguns tipos de pregações, gente, eu peço que vocês estejam em espírito de oração, sentir a aproximação de Shedim nesse exato momento, tá? Eu peço que os irmãos estiverem no chat, bloqueia quem estiver afrontando, tá? Que é o Shedim, tá bom? Então, para que a gente não pare aqui. Agora eu senti o uso unido. Estamos perturbando as trevas, falando da palavra de Deus. Isso incomoda Satanás e seus enviados. Sabe, irmãos? Então, vamos focar. Então, é muito importante os amados entenderem que eu, quando conheci o caminho do Senhor,
eu estava em prisões. Eu já contei meu testemunho e eu já contei numa oportunidade que eu estava no mundo, né? Eu contei uma oportunidade que eu, numa das mensagens aqui, que eu tava, os demônios, eu via eles. Isso foi um ano mais ou menos antes de o Senhor me trazer de volta para o caminho dele. E eu via demônios dentro de mim. Eu via demônios tentando me fazer cair para a cama. Eu deitado na cama, os demônios tentavam me empurrar. Eu via mãos tentando me empurrar, sabe? Era demônio, Shedim. E eu via que havia entidades ali querendo me matar. Algum tempo depois, aconteceu tudo que aconteceu na minha vida e Deus disse que estava reescrevendo a minha história. Eu chamo isso de graça. Graça quer dizer o quê? A bondade de Deus se manifestou, estava nas trevas, perdido, ele me alcançou. Eu não posso dizer que rabino foi até mim, pastor foi até mim. Eu posso dizer que Deus foi até mim. Ele foi até mim e me tirou daquela prisão, daquela escuridão. E isso é graça, isso é hesed, isso é a reino de Deus. Aí depois que ele me libertou, ele disse para mim estudar a Bíblia. Eu comecei a estudar a palavra. Ele começou a me mostrar as coisas ocultas que estão na palavra. E aí eu comecei a desenvolver, porque um povo, para andar com Deus, precisa conhecê-lo. Eu não sabia nada desse Deus. Eu sabia o que a igreja me dizia, mas era muito vago. Sabe, eu sou grato por conhecer a Bíblia através da igreja, eu não sou ingrato. Mas aquilo que eu precisava conhecer, o próprio Deus teve que me mostrar através dos estudos. Ele não me deu tudo mastigado. Ele me deu, primeiro, me mostrou os caminhos, os livros que eu tinha que estudar, e ele foi me fazendo desenvolver. A partir do momento que eu fui estudando, a partir do momento eu fui aplicando. Ah, isso aqui é errado, então largo isso aqui. Ah, isso aqui é certo, trago pra cá. Sabe, então eu não usava barba, sabe, eu raspava a barba, porque a igreja me ensinou errado. Aí eu raspava a barba. Então hoje eu não raspo a barba. Uma forma de obedecer. Sabe? Então as pessoas dizem assim, ah, mas Cristo veio anular a lei. Ó, da onde você tirou isso, rapaz? Que Cristo veio anular a lei, se o próprio disse em Mateus que quem cumpre ensino é grande. Da onde você tirou isso, rapaz? Deve ser um erro de tradução ou palavra de algum pastor que nunca conheceu a Deus. Sabe? Então, as leis vêm me mostrar qual é a vontade do Pai Celestial. E aí você começa a desenvolver. A missão de Yeshua me resgatou, me colocou no caminho e disse, olha, vai, segue. E eu fui desenvolvendo. Sabe, então eu não digo que o mérito é meu. Eu digo que Deus me alcançou e me colocou. O que aconteceu com Israel? Israel estava no cativeiro egípcio e lá começou a multiplicar os israelitas, então o faraó começou a oprimir. O povo de Israel começou a clamar a Deus e aí Deus chama Moisés. Moisés com os seus 80 anos estava no Monte Horebe e Deus disse, Moisés disse para o Eterno, eis-me aqui. Aí o Eterno aparece para ele, através do anjo dele, e diz, eu desci, vi o sofrimento do meu povo e vou te enviar para ser o quê? O libertador. Moisés é enviado até o Egito para tirar o povo de lá. Isso é graça. Primeira coisa que aconteceu depois que a graça foi manifestada através do Eterno, tirando eles de lá, foi eles ir no Sinai, no Horebe. Para quê? Receber as instruções. Porque as tábuas da lei falam de quê? De aliança. Então, uma aliança com o Eterno. E dali, do Monte Sinai, eles teriam o quê? Eles fizeram uma aliança e agora eles vão caminhar em direção a Canaã, a conquistar uma terra que mana leite e mel. Quer dizer o quê? Deus não só tira da escravidão, mas faz aliança com o mortal e garante a ele, vocês vão alcançar uma terra boa, uma terra próspera. É uma alusão ao quê? Sair do cativeiro, seguir até o Sinai, receber as instruções de Hashem e conquistar Canaã. Então, esse é o quadro da nossa vida. Deus nos tira do Egito por sua graça,
Porque graça e Torá andam juntos. Então, a graça de Deus te arranca do pecado, te arranca dessa escuridão que eu vivia. Você faz aliança com Deus, porque não existe um homem que quer ser salvo que não tem aliança com Deus. E a aliança é o quê? É um contrato. É você servir a Ele e Ele será o teu Deus. Não tem como você ficar querendo dar uma curtida. Como assim? Ah, de vez em quando eu vou lá na igreja. Isso aí pouco importa. Hoje eu estava falando com a minha mãe sobre essa questão de igreja. Isso é irrelevante. Ir na igreja não ir, pouco importa. A questão é o que você é. Quem você é, de fato, na presença desse Deus. Então Deus te arrancou daquela vida de miséria que muitos de vocês viviam. Todos nós vivíamos. Deus nos arranca desse cativeiro que Faraó simboliza Satã. Samael, Satanás, vivíamos nessa escuridão, nessas trevas. Deus nos arranca de lá e nos leva ao Sinai. Do Sinai, Deus está nos levando para quê? Para o mundo vindouro. A participação de Yeshua é qual? Yeshua veio nos orientar, nos mostrar, ele veio fazer queparar, ele veio fazer expiação, ele veio ser o juiz constituído por Deus, o Filho do Homem que vai até o Ancião de Dias, no livro de Daniel, o mesmo que no Apocalipse vai até o Ancião de Dias e pega o livro nas mãos e abre os selos. Ele veio, sabe, abrir os selos para que a redenção nossa no futuro aconteça, porque vamos ressuscitar. Receberemos a nossa redenção. Significa o quê? Teremos a vida eterna. Então, através de Yeshua, temos a vida eterna. Mas a lei é dada para quê? Viver aqui. Então, nós temos que seguir esse caminho. Agora, você vê em toda a Bíblia, em toda a palavra, mesmo na Brit Hadashah, no Novo Testamento, nós vemos, ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus. Os filhos da desobediência. Tudo está relacionado ao pecado. Aí João vai dizer na carta dele: filhinhos, ninguém vos engane. Quem é justo pratica justiça. Se você diz que é Deus, se você diz que tem Deus na tua vida, se você diz que Deus habita em você, que você é templo do Espírito Santo, você tem que ter vida nova. Você não rouba, você não adultera, você não mata, você não se prostitui. Peraí. Como é que você diz que tem Deus vivendo na mentira? Como eu conheço gente mentirosa, gente? E diz que tá com Deus. Hoje, inclusive, falei com um mentiroso. Tu é mentiroso, tu é mentirosa. Por quê? Vive na mentira. Então, se tu tem Deus, tu para de falar mentira. Mentira não faz mais parte do teu currículo. Você começa a falar a verdade. Independente se a verdade vai trazer inimigos, se a verdade vai trazer desemprego, porque quem representa é um soldado do Eterno, do Mashiach, não vai ficar fazendo média com ninguém. Vai falar a verdade e ponto final. Não tem como você rejeitar a verdade. Você que está com Deus, você abraça ela e ponto final. A questão é, através de Yeshua recebemos o quê? Perdão. Sabe, eu vivi uma vida de pecador, uma vida desgraçada. Hoje eu posso, sabe, estar refazendo a caminhada através de Yeshua e através dos mandamentos. Então preste atenção, a perseverança dos santos é aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Você não pode dizer que tem Deus se tu vive num erro. Você não pode dizer que Deus está em mim se tu vive no adultério, na mentira, no engano, na prostituição. Peraí. Quem não nasce da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Foi esse o ensinamento de Yeshua. Yeshua ensina o povo, ensina os discípulos o quê? Ter uma nova vida. Uma vida na presença do Eterno. Agora, sem legalismo, sem hipocrisia. Não é botando um kippah na tua cabeça que você se torna justo. Justo é quem cumpre a justiça. Justo é quem pratica a justiça. Não mate, não roube, não adultere, não se prostitua. Viva uma vida que agrade a Deus. Aí você pode dizer que está andando no caminho de Deus. Amém? Então, o que nós precisamos ser orientado? Moisés não tem lei nenhuma. Quando o texto diz que é lei de Moisés, simplesmente significando o quê? Lei dada por intermédio de. Eu provei pelos textos. Deus deu a lei. O homem natural não pode desenvolver uma lei dessa. É magnífica.
ela orienta. É ela que dá o direito do trabalhador. A Torá fala isso. É ela que dá a orientação de que um vizinho não tome a terra do outro. Quer dizer o quê? Questão de propriedade. Você não pode violar os direitos do próximo. Gente, como eu posso dizer que essas leis foram anuladas? Como eu posso dizer que uma lei dessa não serve mais? Simplesmente quando eu tô embriagado com as doutrinas, os dogmas da grande meretriz, aí eu fico falando o que os outros falam, porque isso é embriaguez espiritual, gente. Quando alguém fala que você não precisa cumprir mais lei, você está embriagado no vinho da grande meretriz, sabe? Preste atenção no que você tem pregado na tua igreja, tá? Eu não estou dizendo que você tem que cumprir toda a lei, porque ninguém cumpre toda a lei, tá? Fica muito claro. Mas fica muito claro que até os gentios tinham que cumprir leis. Atos 15. Leia lá. Não pode cometer pecados ilícitos, sexos ilícitos, tá? Comer sangue, homicídio e tantos outros. A pergunta que eu faço é o seguinte: em Atos 15, fala do roubador? Não. Em Atos 15, fala do mentiroso? Não. Mas peraí. Fala do feiticeiro? Não. Então quer dizer que o gentio não tem que cumprir isso? Bom, gente, você tem que olhar o contexto de Atos 15. Apocalipse 22, 15 ficarão de fora. O próprio 1 Coríntios 6 vai falar, tantos outros textos vão falar, que os mentirosos não herdam o reino de Deus. E o próprio Machia falou, no mundo vindouro não vai entrar mentiroso, então para de falar mentira. Então nós temos que mudar, nós precisamos mudar. Então fica muito claro que aquela orientação de Atos 15 é o quê? É o pontapé inicial para alguém que se diz querer conhecer a Deus. Porque os gentios vivem no politeísmo, vivem no sincretismo, vivem na idolatria. Então, para poder se chegar à comunidade, tem que ter, pelo menos, uma postura inicial. Não pode estar praticando prostituição, não pode estar cometendo pecados gravíssimos, como está lá em Atos 15. E aí, de sábado a sábado, a Torá é ensinada na sinagoga. Tiago fala isso. Quer dizer o quê? Vai se aperfeiçoando ao longo da caminhada. Quer dizer o quê? Você aprendeu hoje que não pode comer porco. Amanhã você desenvolve. Coloca em prática. Depois da manhã você vai aprender que você tem que honrar o seu matrimônio. O que Deus uniu não separa um homem. Você coloca em prática. Depois da manhã você vai aprender que o domingo não é dia do Senhor. Então você larga esse dia do Deus Sol invicto. E começa a lembrar do sábado. Você ainda não consegue guardar, mas começa a lembrar. Vai desenvolvendo. Pai, mas não pode dar desculpa, né? Não pode dar desculpa. Então o problema todo é como que as pessoas estão sendo orientadas ultimamente. E Yeshua fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que eles veem o quê? Aparência de ovelha, mas é lobo. São lobo devoradores. O falso profeta te orienta que você não precisa deixar a idolatria. Ah, não é bem assim, não. Você pode servir a Deus e ao mesmo tempo ter uma estátua de Baal na tua casa. Isso é voz do capeta. Isso é voz do diabo. Isso é Satanás falando pela boca de muitos falsos profetas. Sabe? Então o Eterno vai dizer, removam os postes ídolos. Remova da sua casa, da sua família, todo tipo de idolatria. Tire da sua casa tudo aquilo que vai afrontar o Kadosh Baruch Hu. Deus é santo e requer de nós santidade. Então o falso profeta vem dizer, não, uma mentirinha de vez em quando não tem nada a ver não. Ah, é tempo da ignorância. Hoje, sabe? Então existe muito engano na fala dos falsos profetas. E veja só, que eles vêm enganar. Quer dizer o quê? Se a pessoa não realmente, Deus não mostrar, ela pode ser enganada. Porque eles têm uma fala, uma forma de comunicação muito grande. A oratória é boa, sabe? Eu vou dizer algo pra vocês. Eu já conheci vendedores. Uma vez eu trabalhei num tipo de trabalho que era de venda. E eu conheci pessoas que eles tinham a fala, a comunicação era a forma de vender. Mal você esperar, você já tinha comprado o negócio. Por quê? Na fala, ele convencia você a comprar. E você, daqui a pouco, já estava levando para casa o produto. Sabe? Então, os falsos profetas têm uma lábia.
Eles têm uma lábia para convencer. Sabe, eles usam Bíblia. É aqui que as pessoas não param para pensar. O falso profeta não usa a Bíblia de Satanás. O falso profeta usa a Torá. Usa a Torá, usa o Novo Testamento para quê? Falando, interpretando equivocadamente, distorcendo, para fazer você o quê? Você ouvi-lo e segui-lo. Então siga Yeshua. Sabe, se Paulo está contradizendo Yeshua, fique com Yeshua. Se João contradiz Yeshua, fique com Yeshua. Se o teu pastor está indo contra o que Yeshua está falando, abandone essa igreja o quanto antes. Agora, abandone, fuja, corra da idolatria, do paganismo, do sincretismo. Amém? Imagine, você sabe que comemorar Natal é uma afronta a Deus. Aí você vai comemorar Natal só porque você acha que Deus não vai levar em conta. Você acha. Você acha que isso não é nada, mas para Deus é muito. Você tá num dia pagão. Cristo nunca nasceu dia 25 de dezembro. Isso é impossível. Lá em Israel, nessa época, neva, ele jamais teria nascido nessa época. Provavelmente entre setembro e outubro. Mas era uma data, 25 de dezembro, era uma data que era dedicada ao sol. Roma, sendo politeísta, pegou uma data que já era uma data de comemoração e cristianizou. Palavras minhas não, palavra dos padres. Cristianizou essa festa, dizendo que agora o sol invicto é Cristo. Olha, isso nós chamamos de sincretismo. Isso o Eterno condena na Torá. Quer dizer o quê? Seguir o caminho das nações. E tem um monte de igreja dizendo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode. Não tem nada a ver. Cristo veio me tirar da maldição da lei. Gente, só era amaldiçoado quem ficava em transgressão. O homem que adulterava era morto. Mas e o que não adulterava? Não morria. Então a lei é dada para quem? Para o transgressor. Sabe? Então as pessoas querem distorcer a palavra para te fazer o quê? Te desmotivar a aprender as instruções de Deus. Não caia nessa fala de Satanás. Satanás, desde o princípio, está dizendo para o homem, pode pecar. Não vai acontecer nada. Foi isso que ele falou com Eva. Eva foi comer o fruto proibido. A Torá está dada lá no Éden. Lá no Éden, Deus diz, não coma desse fruto. O dia que você comer desse fruto, certamente morrerá. A serpente diz, não, você não vai morrer. Deus não quer que você seja igual a ele. Aí a mulher foi, viu que era bonita, deu vontade de comer e foi, ó, comeu. Deu pra Adão, bobão, ouviu a mulher dele, né? Na entrelinha. Cuidado, Adão, cuidado. Aí Adão foi, comeu. Aí logo viram que estavam nus, se esconderam. E Deus foi, chegou no jardim. Cadê você, Adão? Ah, me escondi porque eu tava nu. Comeste do fruto que eu disse pra você não comer? A mulher que tu me deste, me deu, eu comi. Aí Deus vai na mulher, que é isso, Eva? A serpente me enganou. Sabe? Então você vê muito claro que a Torá, a instrução de Deus, tá no Éden, tá no paraíso. Sabe? Por que Adão é expulso do paraíso? Porque ele transgride. Então tem lei dentro do paraíso. Ele está num lugar perfeito que tem Torá. Como que eu vou entender um Messias que anula a lei? Só na cabeça de quem não lê Bíblia. E está com a mente cauterizada. Só na cabeça de quem não lê a Bíblia. Só na cabeça de pessoas que estão seguindo homens. Jamais vou acreditar no Messias, ou em Moisés, ou qualquer pessoa que diga que não tem que cumprir as regras ou os mandamentos. A lei está dentro do Éden. A lei estava no céu. Será que você parou para pensar que Satanás foi expulso por causa de pecado? Que aqueles 200 sentinelas foram presos no Tártaro por causa de pecado? Os anjos que pecaram, diz a segunda carta de Pedro, foram presos em cadeias espirituais. Anjos que pecaram, então anjos têm que cumprir lei. Adão no Éden tinha que cumprir lei. Agora, os superpoderosos, não vou generalizar, alguns cristãos não precisam de lei. Só na tua cabeça. Anjos têm que cumprir lei. Adão tinha que cumprir lei. E você é o bonitinho que não tem que cumprir nada, né? Por favor, saiam desse engano se vocês querem a salvação. Então eu quero deixar muito claro aqui que nós não estamos trabalhando com legalismo. Paulo diz, a lei é boa se é usada de forma legítima.
Sabe? Paulo diz lá em Romanos 3. Anulamos a lei por causa da fé de forma alguma. Antes confirmamos a lei. Todos os versículos que falam, que são usados para falar da lei, contra a lei, são refutados. Romanos 10, 4. E o final da lei é Cristo. Não é verdade. Está traduzido errado. Bíblia de Jerusalém. E a finalidade da lei é Cristo. Tá bom? Então, todos os textos que falam, que são usados pelos pregadores para falar contra a lei, são mal traduzidos, mal interpretados. Com isso, você não tem que cumprir os 613, mas existe um parâmetro, sim, que Deus deu ao homem para ter uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano. Se você é santo, você tem obras de santo. Agora, se você é um profano, você tem obras de um profano. Você não adianta, ou é ou não é. Caminho estreito, caminho largo. A escolha é de vocês. Tá bom? Enfim, é a palavra de Deus que diz assim. Amém? Então, preste muita atenção no que você está fazendo na tua vida, tá? E Yeshua vai dizer o seguinte: muitos naquele dia hão de me dizer, profetizei, curei, fiz milagre, apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Vocês que praticais anomia, transgressão da lei, vocês que foram contra a lei do Pai. Palavras de Yeshua. Se você não segue Yeshua, siga ele. Ora, amém? Cadu Gigante, a paz, Gisele Miller. Então, irmão Felipe, se eu tenho um ídolo na minha casa, tem que tirar. Não basta eu aceitar Jesus, não. Quem te disse, Yeshua não mandou você aceitar ele? Aonde está isso na Bíblia, rapaz? Yeshua falou para você crer nele. E outra, seguir o que ele fez. Yeshua não disse que você é salvo só por... Eu aceito Jesus. Leia Mateus 7, 23. Muitos naquele dia hão de dizer: Adoni, 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 meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. O que Yeshua vai dizer? Apartai-vos de mim. Quem disse meu Senhor, é alguém que reconhece o senhorio. É alguém que reconhece que é servo. Então aquelas pessoas estavam o quê? Admitindo que acreditavam em Yeshua como Senhor. Só que Yeshua vai dizer o seguinte: não é quem me reconhece como Senhor que é salvo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí ele vai dizer que vai mandar para o inferno quem viveu sem lei. Então tá muito claro, não basta você acreditar que ele é, não basta você falar abertamente que ele é, você declarar que ele é, se você vive uma vida torta. Naquele grande dia, você pode entrar nessa categoria de pessoas que creram, mas não foram. Amém? Nem todos que viram Yeshua e acreditavam que ele era, foram salvos. Sabe, não se engane. As pessoas acham que você salvas, eu vou pro mundo vindouro. Aceitei Jesus como Salvador. Não é difícil fazer isso. Não. Mas isso contradiz o que o próprio Yeshua falou. Quem não nasce da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Isso contradiz Mateus 7, 23 que eu acabei de ler. Sabe, então se você realmente diz que é dele, anda como ele andou. Faça o que ele disse para você fazer. Vamos vivenciarmos essa palavra. Amém? Mas eu sei que ainda que eu dê todos esses argumentos, todos os textos que eu dei, vai ter pessoas que vão em contra. Não tem jeito não, galera. É assim mesmo. Vai ter pessoas que não vão querer. Não vão querer aderir ao caminho. Amém? E a nossa parte nós estamos fazendo. Amém? Cadu Gigante, Zé Miller, a paz. Nelson Feliciano, Marcelo, Maurício, Paulo Rezende, grande Maurício Lisboa. Amém? Nos abençoando. Obrigado, irmão. Que o Eterno te abençoe e retribua. Vilma Barreira, José Carlos, Clarice Crepaldi, Daiane Freitas, Ana Carolina Silva, Mauro Fernandes. Yahushua e Yeshua. Olha, eu vou ser bem claro pra você. Essa questão de nome aí tá fazendo as pessoas gastar tempo. Eu quero saber se tu anda em novidade de vida. Você guarda os mandamentos? Saber nome não vai salvar você não, filho. Sabe? A questão é se tu crê e cumpre os mandamentos.
Mateus 7, 21, 22, 23. Lê lá, filho. Não adianta vocês ficarem na internet brigando. É Yeshua, pela arqueologia, pelas comprovações que nós temos, é Yeshua. Só que você quer falar que é Yahushua, outro quer falar que é Yeshua. Eu quero saber se vocês estão cumprindo os mandamentos. É simples assim. Yahushua e Yeshua, tanto faz como tanto fez. Sabe por quê? O que importa é ser nova criatura. Tem pessoas falando de nome aí, eu quero saber as obras, as ações, a vida nova. Sabe, não adianta ficar falando, o nome é Yeshua, o nome é Yahushua, o nome é Yahushua. Tá, e aí? Você sabe o nome? Legal, é o seu nome em aramaico. Não, o seu nome em paleo-hebraico, proto-sinaítico. Não, eu sei a língua dos anjos. Beleza, os anjos que pecaram foram trancados em prisões. Israel falava hebraico antigo. Corá era levita. Foi pra onde? Pra onde ele foi, meu irmão? Corá foi pra terra, foi engolido pela terra. Por quê? Falava hebraico, conhecia o nome de Deus, mas vivia uma vida torta. Então não adianta saber o nome de Deus e viver uma vida torta. Não quero dizer que quem sabe o nome aí vive uma vida torta, mas eu tô querendo dizer o seguinte, não adianta saber o nome hebraico, aramaico, grego, latim, se não vive uma nova vida. Então eu vejo que algumas pessoas na internet estão gastando tempo para debater, não porque o nome, quem não sabia a pronúncia de nome? Ah, então isso na Bíblia. Se tu não souber hebraico, tu não é salvo. Quem disse isso? Isso é legalismo, isso é mentira. Sabe, Deus não vai te condenar porque você não sabe a pronúncia. Agora, você vai ser condenado pelas suas ações. Se ele chegar e te pegar no adultério, você vai pro inferno. Sabendo hebraico, aramaico, latim, todas as línguas que você imaginar. Até a língua do anjo, dos anjos, tá? Porque o diabo era um anjo. Sim ou não? Ele era um malá. Então, desculpe a minha sinceridade aqui, tá? Porque eu vejo muitas pessoas... Eu não vejo pessoas perguntando pro mandamento. Como que eu faço pra mudar de vida, irmão Felipe? A maioria das perguntas que vêm são perguntas superficiais. Eu não vejo pessoas dizendo... Algumas perguntam. Então, no geral, são perguntas superficiais. Eu não vejo pessoas, irmão Felipe, eu tenho que largar o adultério? Irmão Felipe, o que é idolatria? Eu tenho um santo aqui na minha casa, eu tenho que tirar ou não tenho que tirar? Irmão Felipe, será que essa prática aqui que eu tô praticando é errada? Será que esse meu matrimônio tá certo? São poucos que vêm perguntar sobre isso. Mas as pessoas querem nome, querem saber de coisas que, sabe... Procura uma gramática, aí você vai ter informação, sabe? Eu vejo, às vezes, a pessoa gasta um tempo, debate na internet, ficam lá no Facebook, debate daqui, debate lá, debate cá, debate daqui, debate lá, debate cá. Não, mas irmão Felipe, eu tô perguntando só pra mim me orientar. Se o irmão citou 2 nomes aí, Yahushua e Yeshua, é que o irmão já pesquisa faz tempo. Só a forma de transinteração que o irmão colocou aí, o irmão já tem mais ou menos ideia. Então, meu amigo, né? A questão não é nomes. Tanto se você falar Yehoshua, Yahushua e Yeshua, a questão vai ser a mesma. Cumpre os mandamentos. Amém? Meu canal aqui para falar de salvação, irmãos. Amém? Então desculpa a minha forma muito sincera de pronúncia ou de falar. Às vezes pode ser até um pouco... eu não sei, às vezes a pessoa pode interpretar que eu sou meio... Vamos dizer assim... não, você pega pesado, é meio grosso. Não sou não. Tem que ser assim, porque se não for assim, o povo não entende o que eu quero passar, amém? Mas se você quiser mais informações, tem no meu canal aí sobre o nome, amém? Eu fiz um vídeo pra isso, pra tirar dúvida, tá? Mas eu tô aqui aproveitando a temática aqui pra alertar os irmãos, não entrar no legalismo aí. Tem pessoas na internet falando, não, se não falar Iau não vai ser salvo. São mentirosos, são mentirosos. Se eu não falar Iau, eu não sou salvo. Para com isso, você aceita. Isso aí não, sabe? Eu não tenho nem... Não quero gastar mais tempo com esse grupo, sabe? Que às vezes eu tô aqui no meu canal, eu já fiz vídeo refutando esse nome, que esse nome não existe, tá? Mas eles falam Iau. Tudo bem, eu deixo eles falar Iau. Vocês acreditam que tudo bem. Mas a pergunta é a seguinte, esse pessoal do Iau, eu quero saber o que vocês estão falando de lei, mandamento, vida nova... Vai no canal deles, é só nome, querendo adivinhar a volta de Yeshua. É o que eles têm, lamento. E tá cheio de gente seguindo, vai nos vídeos deles. Esses dias alguém falou que eu tenho inveja. Gente, eu não tenho inveja, só que eu tenho postura. Diferente de alguns que ficam no muro. Eu não tenho um papo na língua. Eu não tô aqui pra ficar sendo ecumênico. Eu tô aqui pra falar o que Deus tem me dado.
Sabe? Eu não tenho inveja de nenhuma pessoa. Se eu tivesse inveja, eu tava fazendo vídeo pra chamar pessoas. Eu tô fazendo vídeo pra falar de salvação. Então, meu filho, eu não tô preocupado com seus likes, não. Eu tô preocupado com o meu chamado, que é falar a verdade. Agora, chamado de falar a verdade, tem que falar a verdade. Não tem lenga-lenga, é ou não é? Aí a pessoa falou que eu tenho inveja. Inveja? Inveja? Ai, ai. Coisa que eu não tenho inveja, gente. Nem um pouco, tá bom? Inveja de quê? De canais? De maneira alguma. Meu canal tá aqui desde 2009. Não tem canais aí que cresceram mais rápido que o meu. Por quê? Eu fico na temática que Deus me deu. Fala do pecado, fala disso, orienta. Então eu trago mensagem para salvação das vidas. Não é para crescer. Se eu quisesse crescer, eu falaria de outras coisas. Sabe? Aí a pessoa vem falar que eu tenho inveja. Inveja que eu não tenho, irmãos. Amém? Então toda vez que você vê no Novo Testamento lei de Moisés, na verdade, é simplesmente dizendo que, em outras palavras, a lei que Deus deu e Moisés transmitiu, tá? Não é que a lei é de Moisés, não. Porque às vezes alguns pregadores, por falta desse entendimento, ou, não sei se voluntariamente, eles desconhecem isso e acabam dizendo que Moisés, a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés, é a lei que Deus deu a Moisés. Então uma questão é a seguinte, Deus deu, orientou, e vamos extrair daquilo que ele nos deu, nos deixou, tanto na Torá, nos profetas, vamos extrair dessa relíquia que Deus nos deu, amém? Instruções para a nossa vida. Amar a Deus, amar o próximo, você honrar teu pai e tua mãe, você respeitar o teu próximo, você ser honesto, isso tudo está na lei que Deus deu. Amém? Então não tem como nós... Amém? Amém, Félix? Que o Eterno te abençoe. Tá bom? E desculpa a minha forma meio matuta de falar, gente. É porque nosso tempo tá acabando, tá? Eu acredito que... todo dia nosso tempo tá acabando. Todo dia a vida tá indo embora. Já tô terminando a live. Todos os dias é menos um dia de vida. Eu sei que sem oração, sem uma busca sincera, vamos dar um exemplo aqui. O Davi, antes de morrer, Davi falou para Salomão assim: meu filho, busca o Deus do teu pai de todo o teu coração. Ele se deixará achar. Veja que o Salomão ele foi criado debaixo da lei. Mas quando Davi vai falar de Deus, Davi fala assim: busque o Deus do teu pai. Quer dizer o quê? O Deus que eu tenho experiência. O Deus na qual eu conheço. O qual fala comigo. O qual me deu esse reino. O qual eu tenho uma aliança. Sabe? Não é mecanicamente. Sabe? Se você ama a Deus, você vai querer conhecer Ele melhor. Você vai tentar conhecer dele qual é a sua vontade. Isso, na minha opinião, é algo natural de qualquer pessoa que se aproxima do Criador. Se você se aproxima dele, automaticamente você quer saber qual é a vontade dele. Sabe? Então quando alguém diz que não tem que cumprir lei, que não precisa de lei, eu fico desconfiado que essa pessoa não tem intimidade com Deus. Eu não posso acreditar que tem uma intimidade com Deus e viver de qualquer maneira. Sabe? Então nós não estamos aqui de forma legalista. O que eu estou tentando orientar os irmãos é que, estudando a palavra de Deus e colocarmos em prática, estamos fazendo o que é certo. Porque sem as leis, o mundo perece. Leis justas foram dadas por Deus. Então que nós possamos agradar a esse Deus. Tá? Não estou afirmando que você sozinho pode alcançar. Porque antes de Josué e Caleb conquistarem, você observa que Deus sempre esteve com eles. Foi Deus que tirou eles do Egito. Foi Deus que colocou a nuvem e a coluna de fogo. Foi Deus que capacitou a eles vencerem. Só que o homem foi capacitado por Deus para conquistar. Mas teve que conquistar. Deus me capacita. E Yeshua falou para os discípulos: as coisas impossíveis ao homem é possível para Deus. Então quer dizer o quê? Deus vai trabalhar na tua vida para que você conquiste, vence. Entende? Mas você precisa se aplicar em jejum,
oração, leitura da palavra. Porque através da palavra, você vai ser aperfeiçoado pela Ruach. Então não tem como você rejeitar a palavra de Deus e querer Deus. Primeira coisa que Deus faz é ter aliança com o povo dele. Então Deus quer ter aliança comigo, com você e com todos nós. Possamos aprender mais sobre esse Deus, desenvolver essa salvação que Cristo, através de Cristo, nós recebemos, e não sermos legalistas. Judaísmo não salva ninguém. Cristianismo não salva ninguém. Religião nenhuma salva ninguém. A Bíblia vai dizer que Deus diz assim: eu sou o Salvador. Yahuwah enviou o filho dele. Yeshua, salvação de Yahuwah. O Eterno salva. Amém? Então ele está despertando as pessoas dessa matrix. Amém? E está mostrando o caminho. Amém? Olha, o que eu tenho visto é lamentável, né? Amém? As pessoas... É fácil de enganar, sabia? Eu vejo as pessoas, às vezes... Quando pessoas do sistema vêm conversar comigo, eu vejo como que as pessoas foram manipuladas, sabe? E às vezes dá dó das pessoas, de certa maneira. Eu vejo tantas pessoas achando que estão salvas porque acreditaram em Yeshua, ou em Jesus, né? Elas se sentem seguras porque o pastor dá uma mensagem. Não, basta aceitar Jesus. E às vezes você conversa às vezes com uma pessoa mais simples, né? Nessas questões, aí você vê, poxa, a pessoa, ela tá tão presa a uma denominação. Aí você vê a pessoa achando que tá fazendo algo muito bom para Deus, algo significante, só o fato dela ir para um culto e voltar para casa, e ela acha que já cumpriu o dever dela. E aí você vê a pessoa, 20, 30 anos, não desenvolveu. Aí vai cair naquela palavra: em teu nome profetizei e curei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E é lamentável a quantidade de pessoas simples que estão na ignorância, e pessoas que eu falo meia dúzia de palavras não conseguem entender. O sistema tem cauterizado a mente das pessoas, e é triste ver que isso veio lá do 3º século e, infelizmente, tem levado a pessoas à ruína. Mas que nós possamos, irmãos, eu fico por aqui, ó, o Yeshua é o Mashiach, não disse quem é o nome, amém? Mas mesmo assim, Yeshua é nosso Mashiach. Um grande abraço, né? Às vezes eu gosto de ouvir o nome dos irmãos para me mandar um alô, tá bom? Mas como meu irmão aí não mandou, também fica o meu abraço para vocês, tá bom? Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Mas é triste porque eu converso às vezes com algumas pessoas e essas pessoas começam a falar de Bíblia, aí você começa a... O que está acontecendo com essa pessoa? Da onde ela tirou isso? Sabe? E eu fico muito triste porque eu tenho pessoas que são da igreja evangélica, mas que elas... Parece que eu estou falando outro idioma, parece que eu estou falando alemão. E eu falando em português, tentando traduzir o português que eu falo. Que aqui, às vezes, eu tô vendo, eu gasto 1h e 28 minutos numa live. Por que eu faço isso? Eu tento, no máximo... explicar detalhadamente o que eu quero falar. E não tem como. Por isso que eu digo, num culto, todos os dias estou fazendo live. Todos os dias, irmãos. Sabe? E nós estamos avançando ainda. E os irmãos aqui, os mesmos irmãos de todos os dias estão aqui. Eu posso contar no dedo os irmãos que estão aqui. Porque todos os dias vocês querem uma mensagem nova pro teu dia. Você trabalha o dia inteiro e tem pessoas que no final da noite querem ouvir uma mensagem. Eu posso garantir para vocês que vocês nunca ouviram tanto a palavra de Deus como ultimamente. Vocês mesmos podem dizer quanto tempo vocês passaram dentro do sistema, o que vocês aprenderam lá. Mas eu não estou falando de qualquer conhecimento. Estou falando de conhecimento que você coloca em prática na tua vida, que você desenvolveu e você está vendo frutos.
Sabe? Então você observa que a pessoa passa 20, 30 anos na igreja, ela só aprendeu ir pro culto, voltar para casa e dar dízimo. É triste. Porque nós temos que fazer um trabalho de conversão. Sabe? A pessoa não sabe nem o básico do básico. Não sabe quem é Deus, não sabe quem é Yeshua, não sabe quem é o Espírito Santo. Não sabe nada. Ela só sabe ir pro culto, dizimar, ofertar e ir para casa. É lamentável ver que os pastores não se prepararam. Me desculpe se isso vai chatear as pessoas. Não se prepararam, ou se prepararam, não querem falar. Porque eu já vi pastores que sabem que eu tô falando que é verdade, mas não falam, porque o sistema não deixa. Se falar, é expulso. Eu já falei pra vocês que praticamente eu fui expulso de uma igreja. Por quê? Fui falar da palavra, fui falar o dízimo verdadeiro, fui pregar a verdade, fui expulso. Sabe? Então o que acontece? Às vezes, aquele pastor pode passar o conhecimento, mas ele também não pode passar, porque se ele passar, ele é expulso. Tiram ele. Já vi, conheço vários casos de pastores que foram removidos do cargo. Porque é um sistema que manda. E o problema é o sistema. Aqui, Felipe Cunha é livre. Aqui nessa boca, quem manda é Deus. Pode chegar qualquer um querer me dar dinheiro para me mudar o discurso, eu mando ele sumir com o dinheiro dele. Porque aqui nessa boca, eu falo que Deus me dá. Então eu não sou preso ao sistema. Porque se eu entrar em qualquer igreja hoje, eu vou ficar preso àquele arroz com feijão de todos os dias. Irmãos, eu vim de lá. E quantas vezes a gente é repreendido lá dentro? Já cheguei a ouvir de pastores que era pesado pregar em João. 1 João. Não tá dando resultado, porque existe alguns falsos profetas que querem resultado, querem igreja cheia. Aí você quer instruir o povo de uma boa vontade, sabe? Eu e minha esposa sempre fomos para as igrejas com boas intenções de que ajudar o próximo. Tanto que nós fazíamos trabalho social, sabe? Nós gastamos um carro na obra. Tô falando isso pra glória de Deus, sabe? Nós subia morro, aonde pastores não queriam ir, nós ia. Barro, onde tem barro, muito barro, morro. Sabe, minha esposa tinha um Fiesta, nós acabamos com o Fiesta, acabamos no sentido de que gastamos o carro todo nesse trabalho de subir, descer, levar crianças, subir, fazer sopão, fazer esse tipo de trabalho. A igreja nunca ajudou nem com uma gasolina, sabe? Então a gente sempre fez espontaneamente a obra de Deus para ajudar as pessoas. Mas todas as vezes que ia trazer uma palavra da verdade, a gente era travado, sabe? A minha esposa praticamente foi expulsa da Assembleia de Deus, sabe? Então, nós já fomos expulsos do sistema porque não pode pregar isso lá. Vai falar que o dízimo é direito da viúva e do órfão. Eles vão falar que o dízimo é direito da igreja. Que direito da igreja? Só um cego que não enxerga. Sabe? Então aí o pastor tá de Land Rover e os membros estão andando a pé. Não todos os pastores, porque não generalizo, porque eu saí de lá. Mas se você vê aí, você vê no Facebook, pastor com 2 aviões. Você sabe quanto que é para manter a manutenção de um avião? Você sabe quanto que é para ter um avião guardado? Você não sabe, né? Mas é pra você ver. Aí nós queremos fazer a obra, nós somos perseguidos. Nós estamos fazendo de graça, é perseguido. Nós fazemos por amor, somos perseguidos. Sabe? Então, a maioria das pessoas iam nesses templos e patrocinavam, é ou não é? A maioria de vocês estão aqui. Duvido que vocês saíram de um culto sem ofertar. Duvido que vocês iam num culto sem ajudar na obra. Dízimo, todo mês você dava lá, ó. Quem ganha 5 mil dava 500. Fora as ofertas, fora a ajuda com 1 quilo. Quantas igrejas que eu fui, desculpa eu falar a verdade aqui, quem não está acostumado com a verdade não posso fazer nada. A pessoa dava dízimo e oferta e ainda tinha que ajudar no quilo. Que o dízimo já é comida para os pobres, né? Mas eles inventaram isso na época. O dízimo, a oferta, que eles dizem que é para a obra de Deus, né? Paulo fez a obra sem pedir dízimo, enfim. Aí eles pedem dízimo, oferta, é uma crítica construtiva, quem não gostou não posso fazer nada. E além do mais, pediu 1 quilo. Que é o quê? Você levar 1 quilo para ajudar a fazer uma cesta básica. Peraí, o dízimo já é para isso. A oferta é para quê? Na Torá, a oferta é para fazer o templo, manutenção, comprar, por exemplo, um microfone desse, um mouse desse que eu estou usando,
uma mesa, Bíblia, um quadro. A oferta é para isso. O dízimo não é para isso. Sabe, o dízimo seria só para alimentação dos pobres, do próprio pastor que se precisasse da ajuda, o sacerdote, vamos dizer assim, nada contra. Se ele precisa de uma cesta básica e ele está trabalhando ali todos os dias, não custa ajudar o líder. Mas o dízimo não era dinheiro. Se você quisesse construir um lugar para você cultuar, você tinha que ser com oferta. Só que aí a igreja usa o dízimo para construir igreja. Aí existe pastores aí com 50 templos, que o templo fica fechado de segunda a segunda, só abre na hora do culto e continua tendo mendigo na rua. Continua, é lamentável. Cada esquina que você vai tem um templo enorme. E esses dias aqui passei perto que está construindo mais um templo de 2, 3 andares. Eu pergunto, que utilidade tem essas igrejas tudo fechada? Eu queria entender. Você sabia que o templo em Jerusalém era um único templo? O Beit HaMikdash, e ele não fechava, ele ficava noite e dia aberto. À noite, é claro que o sacerdote tinha que acender lá o candelabro, mas de manhã, com certeza abria as portas. Todos os dias o templo estava funcionando, todos os dias. Porque o sacerdote, ele trabalhava no turno, né? E todos os dias tinha que acender a menorá, todos os dias tinha que fazer sacrifício, todos os dias tinha que fazer oferta. Esse era o trabalho dele, não era uma vez por semana. Sabe, aí você vê hoje templos, tudo vazio, tudo fechado. Você vai em cidades que tem um monte de mendigo na rua e o templo fechado, não acolhe. Não estou dizendo que não existe pastores que fazem, tem. Um lá, outro lá e outro lá. Sabe? Mas a maioria não faz. E pode fazer. Não estou generalizando. Esses tempos atrás, não vou citar nome, mas um amigo nosso nos citou que um dia ele estava na rua e precisava ir na igreja para dormir. Foi pedir o pastor não deixou ele dormir na igreja. Ele dormiu na rua. A igreja fechada, a casa pastoral e o irmão da própria igreja teve que dormir na rua. Isso é o pior dos absurdos. Pra que serve tanto templo? Pra que, gente? Tanto tempo cada esquina. E o povo continua carente. Se você quiser conhecimento dentro do sistema, você tem que pagar uma faculdade, 4, 5 anos. A escola bíblica dominical ensina? Se ensinasse, não teria pastores aqui. Eu tô falando besteira. Se a escola bíblica dominical ensinasse isso aqui, muitos dos senhores não estariam aqui. Sabe? Então, escola bíblica dominical não forma um discípulo. Lamentável, porque a ordem de Yeshua foi e é, e de fazer discípulos. O discípulo aprende com o professor, do A ao Z. Entendeu? A, B, C, D, tudo. Aí o sistema entra... Faculdade. Tem que pagar. Sabe quanto é a faculdade de teologia? Vai vendo. Aí o povo lá só aprende dízimo, oferta, dízimo, oferta, dízimo, oferta. Fica lá o povo, Jesus salva, dízimo, oferta. Irmãos, não é uma crítica sem base. É uma crítica de alguém que viveu no sistema. Existem pastores que ensinam? Existe. Conheci alguns que ensinavam no grego, ensinavam os termos no hebraico. Conheço alguns que fazem, mas não é a maioria. Sabe, existe igreja com um poder financeiro muito grande, que o povo pode ser disciplinado, ensinado, sabe? Até mesmo aprender muito mais do que está aprendendo. Mas a maioria que eu conheço, não vou dizer aí na sua cidade, talvez o pastor aí da sua cidade faça isso tudo aí. Mas uma boa parte que eu conheço, ou 99%, não fazem. Sabe, eu era de uma igreja que eu ia no culto. O culto era assim, uma mensagem de 20 minutos, canta daqui, canta de lá, pede oferta, acabou, 2 horas de culto. No outro domingo, uma mensagem temática, você vai vencer, Davi venceu, você vai vencer, Davi derrubou Golias, e você hoje está triunfando, e glória a Deus, é o povo. No final das contas, acabou o culto, todo mundo para casa.
Se você quisesse aprender o que eu ensino aqui no canal, você tinha que pagar uma aula de teologia. Na época era R$ 150 por aula. Pra você ter ideia, o que eu ensino de graça aqui é cobrado em alguns lugares. Tá bom? Então, só pra vocês terem ideia. Então, a missão do profeta de Deus é falar o que Deus manda. Pregar, anunciar. Sabe? Graças a Deus, nós estamos aqui pra falar a verdade enquanto tiver tempo, né? Eu não sei o quanto a gente vai ter tempo para continuar aqui nesse trabalho aqui e o quanto nós vamos ter internet. Para mim, minha opinião, esse canal do YouTube foi uma grande oportunidade para pessoas no Ceará que só tem um celular na mão. Esses dias o irmão aqui, nosso irmão Lucas, mandou uma mensagem para mim dos irmãos assistindo a live por um celular. Um celular. A palavra de Deus está indo no Ceará. A palavra de Deus está indo fora do país. Eu, pessoalmente, não posso ir. Mas a palavra está indo. Isso nos motiva. Pessoas que querem aprender, mas que não tinham oportunidade. Então, quando você compartilha isso para alguém e alguém quer ouvir, eu fico feliz. Não faço questão de falar para quem não quer ouvir. Não faço questão de ter número. Mas eu fico feliz quando pessoas querem ouvir. Porque aí você vê que a pessoa está motivada a buscar a Deus, quer saber mais dele, quer mais informação. Eu, pelo costume, pela experiência, eu já consigo ver a pessoa que quer realmente a palavra ou a pessoa que quer conhecimento. Existem duas questões aqui. Eu vou parar a live aqui, eu tenho que parar. Mas eu tinha que falar isso aqui. Tem pessoas que só querem conhecimento para pregar na igreja. Tô cansado de ver isso, irmãos. São anos e anos aqui. E tem pessoas que querem aprender para colocar em prática. Essa pessoa eu invisto. É a pessoa que quer aprender para colocar na sua vida. Tem algumas pessoas que não querem um conhecimento daqui. Eu canso de ver lá no Facebook as perguntas. Sabe? Tem pessoas, irmão, me desculpe. Se eu vejo que não é um investimento de salvação, eu não gasto tempo. Sabe por quê? Às vezes a pessoa quer pegar um conhecimentozinho para pregar na igreja. Quantos entro nos grupos para aprender para pregar na igreja bonito? Sabe? Não é a proposta. A proposta é falar direção que Deus está dando. Amém? Mas como eu não tenho bola de cristal, eu não sei quem é quem, eu falo para todo mundo. Amém? Um grande abraço a todos vocês.